E aí eu perguntei de novo, o que está acontecendo? Nisso ele continuou me olhando e eu fui puxada por ele. Ele me olhou nos meus olhos e eu entrei dentro dos olhos dele. E olha, isso foi muito rápido, deve ter sido 1 segundo. Quando ele me puxou para dentro dos olhos dele, eu entrei e vi estrelas e galáxias do céu. E na minha mente veio, é uma abdução. E aí, com muita indignação, eu repeti essa frase, eu não acredito. O terceiro ser, que estava nos meus pés da cama, ele pegou o meu pé. Aí, nesse momento, eu vi as mãos deles. Eles tinham 3 dedos e na ponta do dedo tinha uma bolinha, uma bola. Ele tinha na mão dele uma agulha muito fina e ele espetava esse dedo meu. Depois de alguns dias eu percebi que tinha um furo exatamente onde tinha furado o meu pé. Ficou marcas, né, então no corpo. Eu registrei, fotografei, tem todos os registros. Visões de objetos voadores não identificados que datam de 20 anos atrás, até experiências com seres incríveis nos últimos meses, e ela julga ter sido abduzida. Você vai conferir essa história já já, mas antes eu te peço que classifique o nosso programa aí em seu agregador. Dessa forma, o nosso podcast se torna mais relevante e mais relatos, consequentemente, vão chegar até aqui. Agora, se você pode e quer ajudar um pouco mais os relatos flutuantes, então considere se tornar um apoiador através do site apoia.se/relatos flutuantes. Com uma ajuda de R$5 ou mais, você se torna um comissário de bordo e imediatamente desbloqueia programas exclusivos, desconto na loja flutuante e um ingresso no nosso grupo secreto onde a gente discute sobre os relatos assim que eles saem no feed. E para encerrar os recados de hoje, eu te lembro que agora os Relatos Flutuantes têm a sua própria loja de camisetas, é a Loja Flutuante. Lá você vai encontrar camisas sempre com temática ufológica e ficção científica. E as estampas você não encontra em nenhuma outra loja. São desenhadas e desenvolvidas aqui por nós dos Relatos Flutuantes. Então, para você levar uma camiseta dessa para casa e ter um pouquinho dos relatos com você, acessa www.lojaflutuante.com.br. Lá, tudo que você encontrar você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Se quiser também pode pagar com Pix ou boleto. A compra é super segura, tá? O atendimento é muito bacana. Desde o momento que você pede a camisa até ela chegar na sua casa, eu acompanho junto com você. Eu tô ali acompanhando e tô fazendo tudo para que você leve um pouquinho dos Relatos Flutuantes com você aí no seu peito da forma mais rápida e prática possível, ok? Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 103 de Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, vou compartilhar aqui um pouco da minha história, do meu relato, com algumas experiências, algumas vivências que eu tive com os seres, né, que a gente fala que são extraterrestres, né? Então, desde pequena eu gosto de olhar o céu, sempre gostei de olhar o céu, tanto de dia quanto de noite, as estrelas. E ao longo dos anos, na adolescência também, e sempre me interessava em estudos, né, na escola, feiras de ciências, assuntos a respeito à astronomia, as coisas do céu e que são relacionados a esses estudos, né, os planetas e tal. E aí, no ano de 2000, do que eu consigo me lembrar, foi a primeira vez que eu vi luzes no céu. Então, teve uma situação que eu estava na minha casa e eu tinha já o costume, como até hoje tenho, de olhar o céu, ficar lá fora à noite olhando as estrelas e vendo as constelações, estudando.
Aí eu coloquei um lençol, uma colcha no fundo da minha casa, que na época eu morava num lugar que tinha uma vista bem legal do céu, um lugar que é alto, e eu fui observar o céu. E aí logo que eu deitei, eu comecei a olhar, logo depois eu vi como na altura das estrelas, como se fossem as estrelas se movendo. Primeiro uma estrela se moveu de um ponto do céu até outro, tipo, saiu de um ponto, vamos dizer, do norte até o sul, e fez todo ali o movimento, ele mudou o lugar que ele estava, aquela estrela. E aí eu olhei aquilo, não tinha ideia, assim, eu nem imaginei o que era, não tinha ideia do que era, e vi, assim, eu vi por alguns anos, de 2000 até por volta de 2007. Eu sempre via, eu perdi a conta de quantas vezes eu via estrelas assim, que eu não sabia o que era, né? Então, do ano de 2000 até 2007, eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas e ver e tal, para ver o que poderia ser, e aí eu cheguei, assim, numa conclusão de que poderia ser, né, um OVNI ou disco voador, e enfim, os extraterrestres, né? E aí eu comecei a estudar isso. E eu já vi de várias formas, desde um ponto que se move até outro ponto, né, do céu, de um ponto para outro, uma estrela lá na altura das estrelas, desde uma estrela mais brilhante que aparece assim do nada no meio de uma nuvem de tardezinha, quando você vê, e aí depois começa a se mover devagar e some, desde uma explosão de uma estrela, e aí aquela explosão ela volta numa luminosidade, aí ela, do ponto que ela tá, ela vai até um ponto, depois ela volta no mesmo ponto e some. Já vi de várias formas, né? Algumas eu tô explicando aqui. E aí, depois ali de 2007 até 2011, 2012, eu me mudei. Antes eu morava no interior, e aí eu me mudei para uma cidade muito grande, né? Eu sempre morei aqui no Brasil, mas aí eu fui do interior para uma cidade muito grande. Nessa cidade muito grande eu não vi mais. Eu observava sempre o céu, mas eu não via. Quando eu voltei a morar novamente no interior, isso foi por volta de 2012, eu voltei para o mesmo lugar que eu morava antes no interior e voltei a ver essas estrelas lá, essas, vamos dizer, entre aspas, estrelas que se movimentavam no céu. Então, por isso que eu falei, são incontáveis as vezes que eu já vi dessas várias formas, às vezes de aparecer, eu chamar alguém para ver sumir, era sempre eu que via. E aí eu fiz aqui um pouco a introdução para vocês entenderem que já tem um tempo, né, que eu vejo algumas coisas diferentes no céu que eu não sabia explicar o que era, né, que eu não entendia. Então, a partir desse ano de 2022, sendo mais exato, em março, eu tive um sonho lúcido, né? Um sonho lúcido é quando a gente está dormindo, né? É um pouco difícil de entender para quem nunca teve, mas eu vou tentar explicar. É quando a gente está dormindo, mas em espírito a gente acorda, dentro do sono a gente acorda e está, às vezes, em outro lugar, mas está acordado e está lembrando que estava dormindo e que está acordado sonhando. Um sonho lúcido é uma vivência real do espírito. E aí em março, ali final de março, eu tive uma experiência de um sonho lúcido, assim, incrível. Eu acordei, eu tava sentindo o vento gelado no meu rosto, e que eu olhei, eu tava num lugar descampado, campo aberto, assim, com natureza, mas tinha um espaço, assim, aberto, e eu olhava para o céu e eu via centenas de luzes, tipo as que eu já via, né, desde 2000, que eu me lembro. E elas se movimentavam no céu, formando formas assim geométricas. Elas formavam triângulos e é como se fossem as estrelas, e elas se interligavam e se movimentavam. E eram centenas de luzes. Na hora que eu me vi nesse lugar, eu
eu percebi que eu estava em um lugar diferente, que eu tinha acordado, eu consegui ter essa consciência que eu estava acordada e que eu realmente estava em outro lugar. E o que eu estava vendo eram naves. Eu não via a forma delas, mas eu vi que eram naves. Eu sabia. De alguma forma, não sei explicar, intuitivamente, eu sabia que eram naves. E nisso eu acordei, voltei, acordei, e eu tive a sensação tive a sensação real de que eu estive nesse lugar. E eu acordei com uma alegria que eu não sei explicar. Muito feliz, assim, de ter tido aquela experiência. E aí, a partir disso, do final de março de 2022, eu fiquei mais observando o céu, né? Passei a observar mais o céu e continuei vendo as estrelas se movendo lá, né? Aquelas luzes se movendo na altura das estrelas. Sempre saía, olhava, via alguma coisa diferente. Tá. Aí no início de abril, teve um dia que eu peguei umas folhas de eucalipto. Então, o lugar que eu moro é roça mesmo, é interior. E eu gosto de fazer coisas com coisas naturais, medicamentos. E aí eu peguei umas folhas de eucalipto e fervi para ficar um cheiro ali do eucalipto no quarto, né, na hora de eu dormir, para eu dormir. E o eucalipto, ele acalma profundamente, né, e eu tava precisando ali dormir naquele dia bem, eu fiz isso. E, né, eu e junto meu esposo, a gente foi dormir. Eu tenho o costume de dormir com a janela aberta, olhando as estrelas. E aí eu só me lembro assim. Antes de dormir, eu gosto de olhar o céu antes de deitar. Então eu olhei e eu percebi alguma coisa também que eu não sabia explicar o que era. Eu percebi alguma coisa diferente. Na minha intuição, assim, mas eu não sabia o que era. Tinha uma luminosidade ali perto do meu quarto. A lua no dia estava minguante, então ela não estava com uma luz assim muito forte. Mas eu percebi uma luminosidade maior ali perto do meu quarto, da janela. Mas eu pensei que fosse a lua e aí eu também não entendi. Tá. Aí eu deitei. Então naquele momento do entressono que fechando o olho e abri, olhando o céu, vi o céu, fecho o olho de novo, tô vendo o céu. Que eu fecho o olho e abro de novo, o meu olho tava tudo preto. Como se tivesse colocado assim, alguém tivesse colocado uma venda no meu rosto. Mas não tinha nada no meu rosto, era nos meus olhos. Aí eu achei estranho aquilo, abri de novo o olho e tava o céu. Aí o céu tá ali, tô dormindo. Quando eu abro de novo o olho, tudo preto. Não via nada. Aí eu comecei a ficar agoniada. Então, desse momento que eu fui deitar, no entressono, aconteceu isso. Só que nesse tempo que eu deitei, que eu acordei, já tinha se passado assim algumas horas. Eu não chequei na hora no telefone o horário que estava, mas eu tenho essa impressão, porque no interior, quando os galos começam a cantar, já é ali para as 3 da manhã para frente. E eu tinha deitado meia-noite. Aí, no que eu percebi que eu estava deitada na cama e que eu estava sendo colocada na minha cama. Eu estava assim com o corpo mole e meio grogue, assim, como se eu tivesse dopada. E aí, nesse momento que eu senti sendo colocada na minha cama, eu vi o meu corpo na minha cama e o meu espírito por cima do meu corpo. Então, eu vou tentar assim explicar o mais claro possível, mas é isso. Meu espírito, eu vi ele fora do meu corpo e eu me vi fora do corpo e vi eu sendo colocada dessa forma e o meu espírito fora do corpo em cima do meu corpo. Eu vi que eu estava sendo colocada e aí eu voltei pro meu corpo, meu espírito. No que eu voltei, eu olhei para minha esquerda. Tinha um ser enorme, devia ter uns 2 metros. Pernas muito finas, braços muito finos, longos, e eu não vi a cabeça direito e a forma dos olhos dele, porque ele era alto, ele estava curvado dentro do meu quarto, assim, lá em cima no teto. E esse ser, com a mão dele, ele tirava do meu rosto um respirador, aqueles respiradores que a gente faz
as pessoas fazem inalação daquela forma, mas parecia um daqueles de UTI, porque o som que tinha era daqueles respiradores de UTI, quando a pessoa tá precisando de apoio pro pulmão e tem um pulmão artificial. E até o som que fazia, eu escutei o som que vinha desse respirador, né, que lembra um pulmão artificial. Então era bem assim. E aí eu achei muito estranho, eu falei, meu Deus do céu, e muito grogue ainda, assim, sem conseguir me mexer, o meu corpo não estava mexendo, eu estava paralisado, eu estava conseguindo mexer um pouco a cabeça. No que esse ser tirou ali do lado da esquerda, na altura da minha cabeça, na cama, tirou esse negócio do meu rosto, o cano dele, tinha um cano que saía assim pra dentro da parede do meu quarto, porque o lugar que eu tava, já estava perto da parede. E era bege a cor do cano e do respirador que estava na minha rosto. Aí esse ser tirou esse respirador e eu olhei pro lado e vi ele. Vi o corpo dele, vi os braços longos, a mão. E vi que ele era enorme, que ele estava curvado lá em cima, tá. Eu já achei muito estranho, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E assim, tentando entender. No que eu virei pra esquerda e ele tirou, e eu vi ele tirando, eu vi o corpo dele. E passou assim aquele tempo eu olhando aquele corpo. E eu virei novamente o meu rosto para ver o quarto. Quando eu olhei para o quarto, o meu quarto estava todo tomado de uma luz azul. Mesclada com lilás e roxo. Parecia que eu estava dentro de uma galáxia daquelas que a gente vê assim em fotografia das galáxias do universo, aquelas estrelas misturadas assim, parecia uma aquarela. Essa luz estava dentro do meu quarto, iluminando o meu quarto, e eu olhei todo o meu quarto, aquela luz, eu olhei bem devagar, porque eu não estava conseguindo me mexer direito, e aí eu fui assim, bem lenta, com muito esforço, fazendo um esforço com a minha cabeça, olhando todo o meu quarto, e aí eu vi aquela luz por todo o meu quarto, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso eu estava tentando falar, porque até então, nesse momento, eu olhei para o meu quarto e eu olhei para minha cama e o meu esposo estava dormindo do meu lado. Só que eu vi que ele não estava vendo o que estava acontecendo, ele estava realmente dormindo. E aí eu voltei a minha cabeça para o eixo, de novo assim, do centro, do que eu passo no centro, eu vejo um ser lá no pé da minha cama. E que eu passo para o meio aqui, eu vejo outro ser na altura ali da minha barriga, olhando para mim. Ele tinha por uma volta de 1,50 m e ele olhava para mim. E aí eu olhei aquilo e eu fiquei desesperada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu tentei falar, eu não conseguia, eu tentei me mexer, eu não conseguia. E aí, por muito esforço, eu consegui mentalmente gritar. Eu dei um grito mentalmente e eu gritei assim, o que está acontecendo? Porque eu já estava assim no nível já de desespero, né? De ver e não saber, porque eu fui dormir, né? Então eu ia dormir e aí acontecendo aquilo. Então eu olhei novamente para aquele ser que era o segundo que eu estava identificando. Na verdade, eram 3, né, que estavam dentro do quarto. E esse era então tinha o bem enorme que estava na altura da minha cabeça. Tinha esse que estava no meio, ali na altura da minha barriga, do meu umbigo. E tinha um outro lá nos meus pés da cama, de frente para mim. Mas eu também vi como se não tivesse a parede do meu quarto. E lá fora tinha mais um. Eu consegui perceber que tinha mais um lá fora. E aí, na hora que eu percebi isso, eu não vi a parede do meu quarto. Tava tudo aberto. Isso durante toda a situação da abdução. E aí, esse que tava no meio, eu consegui gritar, né, o pensamento, falar pelo pensamento o que tá acontecendo. E aí eu perguntei de novo, o que tá acontecendo? Desse jeito, com essa entonação. Nisso, ele continuou me olhando e eu fui... meio que, eu não sei explicar também, mas eu vou falar a sensação que eu tive, como se eu tivesse sido puxada por ele. Ele me olhou nos meus olhos e eu entrei dentro dos olhos dele. E olha, isso foi muito rápido, deve ter sido 1 segundo, tá? Mas pra mim é como se tivesse sido assim um tempão também, eu não sei explicar isso.
Foi muito rápido e foi muito longo o tempo. Quando ele me puxou para dentro dos olhos dele, eu entrei e vi estrelas e galáxias do céu. E eu fiquei encantada, eu tive um momento de encantamento. E nesse momento que eu vi essas estrelas dentro dos olhos do ser, que eu estava lá dentro, né? Eu ouvi um som, tipo uma música, tipo de anjos, assim, eu não sei explicar, eu não sei reproduzir, mas... E aí eu voltei pra mim de novo, meu corpo. No que eu voltei, o ser estava me olhando. E na minha mente veio, é uma abdução. Veio dentro da minha mente essa resposta. Penso que foi ele que falou mentalmente comigo. Penso, tenho essa impressão. Aí eu fiquei indignada. Eu fiquei desesperada na hora. Mesmo eu tendo sentido um encantamento e sentido e percebido que aquele ser não ia fazer mal para mim, né, examinando depois de algum tempo, assim, que para mim, né, esse sentimento foi bom, na hora eu tava desesperada, primeiro porque até onde eu me lembro, é a primeira vez que eu o via, mesmo eu tendo a sensação de não fosse a primeira vez que eu o via. É muito assim doido explicar isso, gente. Mas é isso. E aí, nesse momento que eu voltei, que penso que ele respondeu, é uma abdução, eu gritei no meu pensamento, eu não acredito que está acontecendo comigo. E aí, com muita indignação, eu repeti essa frase, eu não acredito. Aí, como se não bastasse o susto, o terceiro ser que estava nos meus pés da cama, exatamente com a mão nos meus pés, ele pegou o meu pé esquerdo, o dedo do meu pé esquerdo, que fica do lado do dedão, e ele tinha na mão dele, aí nesse momento eu vi as mãos deles, eles tinham 3 dedos, e na ponta do dedo tinha uma bolinha, uma bola. E o corpo, né, nessa hora, só voltar um momento aqui na hora que eu olhei o ser que eu fui para dentro dos olhos, eu vi o corpo dele também com nitidez. A pele dele era lilás, era azul, com mesclas de lilás e roxo. Era tão lindo que eu fiquei com vontade de tocar. Parecia uma aquarela, uma pintura, uma coisa linda, maravilhosa. Lindo, muito lindo. E tá, aí eu olhei, tinha um outro ser lá nos meus pés, e esse ser, ele tinha na mão dele uma agulha muito fina, e ele espetava esse dedo meu do pé esquerdo, e ele espetava o meu dedo, que fica do lado do dedão do pé esquerdo, o dedinho logo depois do dedão. O furo era bem no meio do meu dedo. Depois de alguns dias eu percebi que tinha um furo exatamente onde tinha furado o meu pé. Ficou marcas, né, então no corpo. Eu registrei, fotografei, tem todos os registros. Quando ele furava o meu dedo, o meu corpo dava um choque, tipo um choque elétrico quando alguém tá morrendo, que a pessoa toma um choque, daqueles choques que põe no peito para voltar a pulsação do coração. Era daquele jeito que meu corpo reagia. Quando ele apertava, quando ele me furava, meu corpo dava um espasmo, porque eu não estava conseguindo me mexer ainda, né? Eu estava paralisada. Mas na hora que ele dava esse choque, esse furo, ele dava um choque no meu corpo, como se fosse uma descarga elétrica, e o meu corpo se mexia todo, como se estivesse dando uma convulsão. Ele fez isso 3 vezes, e estava doendo. Toda vez que ele furava o meu dedo, doía. Aí eu comecei a ficar muito desesperada. Aí pela 3ª vez que ele deu o choque no meu dedo, o meu corpo deu um espasmo, porque nisso eu estava tentando acordar o meu esposo. Então eu estava fazendo o máximo de esforço, né? Quando meu corpo mexia com o choque, de mexer de um jeito que meu esposo acordasse. Mas
Nem com o tremelique todo que estava na cama, o meu esposo não acordou. Penso que, assim, pelo que eu já estudei, pelo que eu já li, eles, se tiver alguém próximo, né, eles fazem uma forma da pessoa não acordar, né? A sensação que eu tive é que o meu esposo estava dopado. Ele não acordou. Ele tem um sono leve, acordaria tranquilamente, com uns tremelique daquele em cima da cama. Na terceira vez que ele deu o choque, o meu pé saiu para fora do final da cama e quase que encostou no corpo dele. Eu vi o ser se mexendo para trás, eu vi ele em movimento. Falei, meu Deus, é real, tudo que eu tô vendo aqui tá acontecendo. Não tinha como, não. Eu, assim, penso que eu não toquei neles porque eu não tava dando conta de mexer, porque a vontade que deu foi de tocar neles. Eu fiquei com vontade de tocar, porque eu achei muito linda a pele deles. E aí esse terceiro ser que tava, então, no meu pé, nesse terceiro choque que ele deu, que o meu pé mexeu, saiu um pouco da cama e quase encostou nele, ele chegou pra trás andando, eu vi a perna dele, o corpo dele se movendo pra trás e ele me olhando. Nesse momento, eu chamei, né, o meu mestre. Então, eu chamei o mestre e o mestre chegou e me tirou daquela situação. Eu vi a mão do mestre, o braço, e ele, na hora que eu gritei, chamando por socorro, né, para Deus, veio o mestre e com a mão, ele fez um movimento com a mão assim aberta, de um aberto, dando um círculo para fechar. E nesse momento que ele fez esse movimento, eu escutei esse barulho como se eu estivesse saindo de uma dimensão. E aí eu voltei pro meu quarto, que na verdade eu estava no meu quarto. Só que a impressão que eu tive é que eu estava também em outra dimensão. É doido, né, de entender, mas é isso. Essa é a minha percepção. Nesse momento que eu voltei, eu consegui me mexer, eu dei um berro, eu gritei. E aí eu consegui acordar meu esposo, só que eu não conseguia falar o que tinha acontecido. E aí, a partir desse dia, foram assim alguns dias até o momento de vivências, algumas vivências que aconteceram comigo e que eu posso também contar em um outro momento. Então essa é a minha vivência. Eu consegui desenhar os seres, tenho eles em desenho. Uma semana depois desse acontecimento, na semana posterior desse acontecimento, eu vi uma luz bem próxima lá de casa. Eu vi algumas vezes e antes da abdução aconteceram algumas coisas também de eu ver as luzes mais próximas também de mim. Até então eu tinha visto na altura das estrelas e eu passei uma experiência numa chácara conversando com amigos a respeito de extraterrestres e tal. Estava fazendo um trabalho e aí na hora que eu estava fazendo o trabalho eu tinha falado que eu já tinha visto, mas lá na altura das estrelas. E aí um amigo falou, não, então você viu mesmo, são eles, né? São bem possível que sejam os extraterrestres, sejam e tal. Nave e tal. Aí eu falei, mas eu nunca vi perto, assim, próximo de mim. Mais próximo essas luzes. E era como se eles tivessem ouvido isso, porque logo de tardezinha eu vi. Eu vi luzes a 200 metros de mim, 2 luzes amareladas, laranjadas, um tom mais amarelo. E nesse dia tinha um dos meus filhos estava comigo e viu também. E ele é um tópico que eu queria ter falado e aí agora eu tô lembrando. É isso, e eu tô compartilhando porque eu senti de compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir o meu relato e saber que esses seres, eles existem. Eu não tenho dúvida de que eles existem. E no meu sentimento, dentro do meu coração, os seres que eu vi, que estiveram, né, na minha casa, sinto que são seres do bem, né, examinando depois de um tempo, porque não foi fácil logo depois da abdução, eu fiquei assim bem mexida,
E estudando dentro de mim esses sentimentos, eu percebi que, né, vamos pensar juntos, eu percebi que se eles não fossem do bem, nem teriam me devolvido, né, na minha cama, da minha casa. Então eles me pegaram lá na minha cama e me devolveram lá. E quando eu tive a percepção de olhar dentro dos olhos do ser, né, e ele me puxar para dentro dos olhos e eu ficar encantada, naquele momento que eu olhei para o olhar dele e ele me olhou, eu senti um amor mesmo, assim, não sei explicar também, assim, racionalmente, eu não consigo explicar, é sentimento. E é isso. Outras experiências é possível mais pra frente eu também compartilhar depois do que aconteceu, que aconteceram outras vivências. E sou grata pela escuta de todos vocês e desejo que todos fiquem bem e fiquem com Deus. Participe você também de nosso podcast enviando o seu relato como mensagem de áudio para o WhatsApp 28 999 834185. Não se importe com o tamanho nem a magnitude de sua experiência. Apenas nos envie com todos os detalhes possíveis. E lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história. Nos encontre também no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como @rflutuantes. Por aqui encerramos a transmissão e até a semana que vem. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.